Todo mundo deu o okzinho aí, por favor. Então, vamos de informes. Primeiro informe, estamos gravando porque todas as gravações agora das mexericas estão disponíveis no YouTube da Gomo. Bom, nos organizamos aí por círculos, né? No círculo de recursos e processos, temos continuado o desenvolvimento da frente de gestão de turnos e processos através de uma planilha de tarefas e atividades por turno, tem elaboração e função. Fizemos também uma rodada de impressões sobre outras cooperativas participativas visitadas pelo Chico, né, a Biscop, da Bélgica, e a Supercop, da Alemanha. Também começamos a organizar a estrutura do nosso encontro presencial do Círculo para discutir também sobre operação, né, sobre a gestão da loja. De relações, será que Lê consegue trazer para a gente, por favor? Consigo. A gente subiu 6 seguidoras no Instagram, e 4 respostas a mais na pesquisa de viabilidade. Então, estamos com 903 seguidoras no Instagram e 408 respostas na pesquisa de viabilidade. A gente andou conversando, isso deve ser porque a gente impulsionou o post do novo discurso curto de apresentação com um créditozinho bônus no Instagram, então pode ter vindo daí essa subidinha. Inclusive o link da pesquisa de viabilidade está na ata. A gente então finalizou, né, e já publicou uma nova versão do discurso curto de apresentação da Gomo, que vem a ser o texto do post fixado no Instagram. E a gente editou ele para levar em conta tudo que a gente aprendeu no decorrer do desenvolvimento do projeto. E esse trabalho levou a gente a chegar a debater muito os melhores termos, as melhores palavras para descrever a Gomo. Então, a gente está atualizando as diretrizes de comunicação para refletir essa lista de aspectos. Então, a gente continua trabalhando no plano de comunicação da Gomo, com o apoio da Ana, e planejando uma campanha de captação de pessoas fundadoras. E a gente está organizando o piquenique de primavera, que é no próximo dia 28, sábado, das 14 às 17, na Praça Rotary. E é isso. Maravilha, muito obrigado, Letícia. Júlia, você consegue fazer o de identidade para a gente, por favor? A gente está no momento de revisar o manual que a gente terminou, então tem alguns pontos que ainda estão controversos, tem uma listinha aí compreensiva de certos pontos que a gente está conversando, né, que precisamos inclusive expandir para o coletivo, porque o identidade não dá conta de resolver isso sozinho, né? Então, sobre carteira de cooperante, taxa de adesão, cota-parte, né, valores, procedimento para registrar a presença do primeiro turno, enfim, reposição e compensação, coisas bem pontuais que a gente vai trazendo aos poucos para o CG para ampliar essa discussão. E a gente fez uma apreciação do Guia de Terminologias, que é um documento sobre linguagem inclusiva da Prefeitura de Campinas. A gente está trabalhando faz bastante tempo com essa questão da linguagem inclusiva, fazendo uma tentativa, né, que a Gomo pratique a linguagem inclusiva em todos nas suas atividades, os seus espaços digitais ou, né, escritos ou não. E a gente descobriu a partir dessa apreciação que o guia que a gente está fazendo é muito mais completo do que esse da Prefeitura de Campinas, ainda em busca de outros, mas esse trabalho aí tem sido um baita de um trabalho. Sequestro. Maravilha. Bom, gente, agora a gente costuma fazer, finalizado aí, não, tem o Next, né? Antes da gente fazer a nossa fotinha. No Next, nós temos previsto para a próxima, dia 8 do 11, uma quarta-feira, a Mesh 15, para falar com as senhoritas Courrier, a Aline Pos, que vai representar, e talvez teremos a presença do Giro Sustentável. Vamos ver aí a definir. Bom, agora sim, fazer uma fotinha, a gente faz um printzinho aí das pessoas aqui presentes. Então, todo mundo faz um X aí. Você dá o print? Quem dá o print? Eu dou? Aí.
Oi? Então, é isso. Terminamos o nosso admin, aí começamos então hoje o nosso encontro, efetivamente, de introdução à comunicação de marca com a Ana Sester. Agradeço pela presença dela e passo a palavra para ela. Gente, super obrigada pelo convite, estou super animada de estar aqui. Como eu comentei com vocês, né, o objetivo é dividir um pouco com vocês de práticas de comunicação, de forma que isso possa ajudar vocês nos objetivos que vocês têm. Nas conversas que a gente teve antes, tinha uma questão bastante importante de captação de pessoas cooperadas, né? Então, eu tenho isso em mente durante a conversa. Obviamente, isso é bem diferente do que a gente trabalha no dia a dia com marcas que estão lá no supermercado, que você vai comprar e que tem um valor econômico, mas não necessariamente as formas de trabalhar são muito diferentes, tá? O mais importante é vocês pensarem na aplicação que vocês precisam, né, tendo esse objetivo em mente, e que vocês tragam essas dúvidas. Então, eu trouxe algum material para compartilhar com vocês, mas eu compartilho um pouquinho, a gente conversa um pouquinho, tira dúvida, para que vocês possam realmente colocar em prática no dia a dia. Eu vou compartilhar minha tela. Cadê? Vocês me dizem se está funcionando. Está funcionando? Sim. Ótimo. Como eu falei, é só uma introdução, tá? Eu não vou entrar em grandes assuntos, porque eu ficaria muito tempo aqui falando sobre isso. Mas vamos começar com a seguinte discussão. O que é uma marca? Né? Quando a gente pensa, estou falando de comunicação de marca, estou falando de Gomo, o que é uma marca? A Gomo é uma marca? Ou o Rio de Janeiro é uma marca? Né? Quando eu falo assim, vamos para o Rio, eu estou indo para o Rio esse fim de semana. Na cabeça de algumas pessoas vão passar algumas informações, né? Putz, uma cidade linda, uma cidade histórica, tem praia. Na cabeça de outras pessoas vão passar outras informações. Na cabeça de cada pessoa está acontecendo uma coisa. Né? Na hora que eu pergunto, o MST é uma marca? Né? Eu acabei de ver que eles estão fazendo mochila. Né? Achei bonitinho e curioso. É uma marca? Né? Na hora que a gente vai pensar no que é uma marca, vamos tentar trazer para o seguinte contexto, que uma marca é o residual na cabeça de cada um de todas as interações que a gente tem com uma determinada entidade. Isso pode ser o Rio de Janeiro, isso pode ser a Gomo, isso pode ser... eu vou evitar ficar citando marcas comerciais aqui, mas pode ser um sabão em pó, pode ser um tênis, pode ser uma banda. A gente estava falando de criadores de conteúdo. Cada vez mais criadores de conteúdo também são marcas, né? E que muitas vezes comunicam outras marcas. Mas o que a gente precisa pensar é, se a Gomo é uma marca, o que eu tenho que fazer para essa marca conseguir chegar nos objetivos dela? E daí tem um exercício interessante, na hora que a gente vai falar de uma marca bastante comercial, uma marca que todo mundo entende como muito bem sucedida dentro do marketing, a Apple, né? A Apple entende muito bem a importância de uma boa comunicação da empresa para os seus consumidores ou não consumidores, ou pessoas que desejam consumir, mas não necessariamente têm ou a disponibilidade financeira, ou às vezes não tem loja onde eles estão e tudo mais. Então, tem determinados conteúdos que a marca faz e que atingem os consumidores de forma extremamente intencional. Né? Os keynotes que eles fazem, as lojas, o próprio logotipo. Muitas pessoas confundem o logotipo com a marca, né? Não, mas não é só. O logotipo ele tangibiliza aquilo visualmente, mas é muito mais do que isso. Ao mesmo tempo, as outras interações que a gente tem com a Apple também geram na nossa cabeça um residual. Né? Uma tela quebrada, a gente fala, nossa, né? Putz, os caras investem tanto, caiu no chão, quebrou a tela. O meu nunca quebrou, mas enfim, acontece com muita gente. Coloquei tanto dinheiro aqui e quebra essa tela. Isso
traz um residual, né? Ou a gente passa na frente da loja, tem um morador de rua, isso traz para a gente pensamentos que não são o que a marca quer, né? Mas são pensamentos que estão fora do controle dessa marca. Então, como é que a gente trabalha isso? A gente trabalha sempre pensando numa balança, né? Quantos são os reforços positivos que estão chegando naquelas pessoas que vão fazer com que elas pensem em tecnologia, em inovação, em uma coisa minimalista, e quantos insumos vão chegar para falar, quebra a tela, tem um impacto dentro do modelo econômico que não nos deixa feliz, enfim. E é esse equilíbrio que ele tem que ser trabalhado, tá? E o importante disso tudo na cabeça da gente no dia a dia é lembrar que tudo comunica. O que a gente quer que comunique e o que a gente não quer que comunique, né? Então, pode ser, no caso de um varejista, pode ser o bom humor de quem está atendendo, ou o mau humor de quem está atendendo, pode ser um corredor limpo ou sujo, pode ser a embalagem. Na hora que a gente está num contexto de comunicar a nossa intenção para uma marca, a gente tem que pensar efetivamente em tudo, tá? Vou fazer uma pequena pausa aqui antes de ir para o próximo, para ouvir de vocês as impressões, comentários. Vou até parar de compartilhar para vê-los. Quando você compartilha, você não nos vê? Eu vejo muito pequenininho. Agora eu vejo direito. Faz Então, sentido isso para vocês? faz sentido. Uma das coisas que me aparece é que tem uma parte que a gente vai chegar nisso ainda, né? Vou adiantar talvez como controlar o máximo possível essas questões que você não quer que sejam comunicadas, que elas, né, ultrapassem essa barreira e cheguem no seu interlocutor ou na sua interlocutora, né? Então, como fazer esse malabares e esse controle, né? Tem uma questão de redução de danos, né? Porque o dano com certeza vai existir, mas como fazer essa redução de danos? Acho que essa é a minha primeira pergunta. Tá bom, eu vou responder essa, depois a gente volta, e daí eu vi que o Chico também tem uma pergunta. A gente essencialmente não controla, tá? Então, é muito difícil para qualquer marca, pequena, média ou grande, conseguir controlar o que está acontecendo na cabeça das pessoas. O que a gente tenta fazer é aumentar o número de mensagens positivas versus o número de mensagens negativas, né? Então, tentar diminuir esse ruído. Tem formas de você melhorar a qualidade dessa relação, né? Então, está próximo, está presente, seja do seu público final, seja de outros canais. Então, por exemplo, a imprensa, né? A imprensa é um mecanismo muito usado para mitigar, muitas vezes, as dificuldades de comunicação. Não só as marcas comerciais, mas que todo mundo tem, né? Então, pensa numa grande marca, se ela nunca conversa com a imprensa, e daí na hora que acontece um problema, ela precisa da imprensa para se explicar, ela não vai ter facilidade, né? Mas se ela tem um canal aberto com a imprensa, ela está sempre ali. Daí ó, até geralmente dentro das empresas é uma outra área que cuida disso. Ela vai ter esse acesso, ela vai ter mais facilidade para se explicar ou eventualmente tirar uma dúvida. Tá, mas esse controle, quanto mais controle você, assim, você tem que decidir aonde que você quer colocar seus esforços, né? Controlar muito costuma ser difícil e caro. Ao mesmo tempo que produzir mensagens positivas resolve o problema de mitigar, resolve não, né? Minimiza o problema de mitigar esses ruídos, e também gera aquele impacto que a gente quer que seja gerado para mais pessoas. Respondi? Você tinha mais uma dúvida? A gente passa para o Chico ou você quer continuar? Eu vou fazer Mas ainda sobre essa, uma intervenção, que talvez também joga para frente, se você achar que for o caso. Tem, nos tempos atuais, rolado essa oposição
sobre como se aproximar do público entre imprensa e redes sociais, né? São coisas muito diferentes, mas que até marcas, por exemplo, como o Neymar, né? Vou arriscar chamar o Neymar de uma marca, é muito criticado, por exemplo, por não ter uma boa comunicação com a imprensa, né? E se fechar para a comunicação oficial de imprensa e usar puramente a rede social, que é onde ele consegue controlar a própria narrativa, né? Enfim, ele não fica. Mas é um tiro na água, porque eventualmente, se ele não tem uma comunicação com a imprensa, a imprensa vai escrever sobre ele de qualquer forma, né? Querendo ele ou não. Então, sei lá, se couber aí em algum lugar fazer esse balanço entre, né, a imprensa, que é essa comunicação intermediada, e as redes sociais, que teoricamente é uma comunicação mais direta. Vai ser uma questão de estratégia e de públicos, tá? Tem gente que a imprensa tradicionalmente trata bem, tem gente que a imprensa tradicionalmente trata mal, tem veículos de imprensa que são mais fáceis ou mais difíceis de lidar, né? Sob a perspectiva de uma marca. Então, eu não vou dizer que o caminho é certo ou errado, vai sempre depender da estratégia. Tá bom? Chico? Opa! Primeiro que eu achei muito legal a descrição que você fez da marca, né? Que uma marca é todas aquelas impressões que você tem de uma instituição, né? Aquilo que marca você, nesse sentido, né? Porque é a forma como a gente vai se relacionando com as coisas e construindo uma sensação em relação àquilo, né? É bem psicológico, no sentido, alguém fala, sei lá, Prefeitura de São Paulo. Ah, aí eu penso, como que eu comunico? É um negócio meio burocrático. Aí não tem o poupa-tempo. Nossa, poupa-tempo é um negócio que é rápido. Eu consegui ir pá, 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 pá. Então, achei muito legal isso. E aí fiquei pensando também em relação a Gomo, pensando aqui, algumas coisas. Vamos lá. Primeiro, como que a gente sabe qual que é a visão que as pessoas estão tendo da Gomo? Isso é uma coisa que eu fico muito em dúvida de saber. Eu fico achando, nossa, as pessoas estão achando isso, estão achando aquilo, tal. Outra coisa que eu lembro é que até sobre essa questão rede social versus mídia, acho que, não sei, a Gomo talvez tenha uma questão lá na frente, mas agora é um outro lugar, assim, mas eu lembro do Tom Wolfe da Lalu falando, usem a divulgação que vocês conseguirem, máximo. Eu acho que a gente ainda não foi atrás disso, mas isso tem uma razão muito, para mim, nítida, que é a gente ainda está entendendo quem a gente é, de certa forma, também. Eu acho que a gente tem que ter muita nitidez e muito bem fundamentado quem nós somos, para poder sair falando e para outras pessoas poderem falar sobre a gente também, né? Eu vejo, pelo menos eu cuido do Instagram, eu vejo às vezes eu tenho dificuldade de pensar, tá, isso tem a ver, não tem, então como que a gente se define também para poder depois ir atrás de meio de comunicação grandão e tudo mais, essa coisa toda. E também fico pensando nessa especificidade que vai ter, que ainda é uma marca, mas essa ideia de que é uma instituição, uma entidade que as pessoas possam construir juntas também, né? Eu entendo que é isso, a gente define primeiro quem nós somos para as pessoas se ligarem a esse quem nós somos. Falar, eu quero estar dentro disso daí. E como que as pessoas se sentem parte da construção da coisa? Porque isso, eu acho que, pelo menos lá no documentário do Joe Holtz, ele fala que é o maior desafio de todos dentro de uma cooperativa. É as pessoas realmente se sentirem donas da coisa. Que é isso, elas são donas, na prática, pela lei, elas têm uma cota-parte, elas têm voto na Assembleia, só que é uma questão muito difícil a participação social, cidadã, a gente ter, porque a gente tem um estilo de vida que tem muita terceirização, é mais fácil, pá, faz para mim, eu vou lá, eu não preciso decidir, decida por mim e eu decido se eu quero isso daqui ou não, meio isso, né? Então, não sei, são vários pensamentos que me vieram, mas também me pergunto se isso for aparecer ao longo, a gente continua a apresentação e vai debatendo isso ao longo. Ó, eu vou fazer alguns comentários e depois a gente segue, qualquer coisa eu repito, eu trago novamente. Em relação a usar os meios disponíveis, eu estou 100% de acordo, tá? Fazer comunicação geralmente é uma coisa cara. E mesmo quando você não está comprando um espaço na mídia, ela requer tempo, requer disponibilidade. Alguém tem que aprender a criar conta no Instagram, alguém tem que aprender a colocar o link do Zoom.
existe um esforço que, mesmo que ele não seja financeiro, ele é necessário. Então, quando a gente começa pequeno, tem que usar o que tiver, lançar mão do que tiver próximo. Em relação a essa definição, né, de quem eu sou, de quem a Gomo é, eu concordo com essa necessidade inicial, né? É muito importante a gente já falou disso, mas ter um plano de negócios, né? Entender quais são as prioridades, os objetivos não só de comunicação, mas também de negócio, mas também se permitir essa flexibilidade, né? Não dá para esperar ficar tudo pronto, tudo perfeito, porque senão não vai para a rua nunca. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter um mínimo de essência ali, né? E essa questão de como fazer o cooperado se sentir parte, ele tem que fazer parte, né? Então, precisa ter um canal muito específico em que ele entende que ali é o momento em que ele faz parte. Mexerica pode ser um deles, né? Outros canais de comunicação podem ser criados para isso. Não necessariamente todo mundo decidindo tudo, porque é impossível, mas pelo menos as pessoas se sentindo ouvidas. Eu penso nesse contexto de vocês, que é um contexto muito, muito único, né? Que é realmente a coparticipação na criação de uma marca. Realmente as pessoas têm que se sentir participantes. Tem que ter uma essência e tem que ter uma parte ali que está navegando, que as pessoas vão ajudar a construir. E tinha mais uma pergunta que eu esqueci. Daqui a pouco talvez eu lembre. Alguém mais se lembra? Teve uma que eu não respondi. Voltaremos. A Marília. Oi, Marília. Eu acho que vocês colocou alguma aqui. Ah, tá. No chat, né? Quem nós queremos ser. Boa noite. Boa noite. Quando o Chico comenta que a gente está procurando quem a gente é, e eu acho que a gente, nesse momento, a gente está até procurando, e por um tempo, eu acho que a gente vai procurar quem que a gente vai querer ser, né? O que a gente vai ser, mesmo depois que a gente abrir e quando tiver pessoas entrando mesmo. E eu acho que a gente tem que ser... Pode Não, falar. eu acho que a gente tem que ser honesto com a gente e entender que é isso, vai ser um processo longo, porque se nós somos 20, 30 pessoas e vão entrar centenas, a gente vai estar sempre se transformando, mantendo alguma coisa muito essencial. Mas a gente tem que estar preparado para isso. Exato. E as novas pessoas que vão entrar, às vezes vocês vão ver a marca caminhando para um lugar e falar, não me identifico aqui. Né? E ter que tomar essa decisão de a gente muda junto ou a gente traz para a essência. São decisões muito estratégicas, tá? Eu acho importante vocês manterem sempre essas comunicações. Se vocês forem olhar marcas comerciais, elas mudaram absurdamente, muitas mudaram absurdamente de posicionamento de anos para cá. Né? Se a gente for pensar em marcas de beleza, né, olha o que já aconteceu, né, de diferença de posicionamento. E, ao mesmo tempo, a pessoa que começou a marca de beleza queria que as pessoas tivessem um determinado jeito, e hoje as pessoas estão vendo de um outro jeito. Não necessariamente em todas, né? Mas é uma evolução bastante natural. Tá? Mais algum comentário sobre isso? Eu vou, então, para o próximo conteúdo. Que é o que a gente aprende numa das primeiras aulas de comunicação. Vocês já viram esse diagrama em algum lugar? Fiquem com ele. Eu nunca vi. Tá? Ele é muito assim, nossas primeiras aulas de comunicação a gente acaba estudando, porque é parte da teoria da comunicação, tá? Eu fiz letras, eu vi isso em linguística. Perfeito. Toda a comunicação ela vai acontecer por meio de alguns elementos, tá? No diagrama estão aqui os elementos, eu vou falar um pouquinho deles. A gente vai ter um emissor, que é a pessoa que vai falar, tá? Nesse caso, a gente pode considerar aqui a Gomo. A gente vai ter as pessoas receptoras dessa mensagem. E aqui vai ser todo mundo que vai receber essa mensagem. Não necessariamente só os públicos com quem a Gomo quer falar. Tá? Mas vai ser a pessoa que vai receber essa comunicação e vai ter que decodificar essa comunicação de alguma forma. O que é essa comunicação? É uma mensagem que vai ser passada
por meio de um canal, né? Quando a gente fala em canal, as pessoas pensam assim, TV, a voz é um canal, né? Muitas vezes a comunicação não verbal é um canal, tá? Então a gente tem que pensar em todas as formas de fazer com que uma mensagem chegue até uma pessoa. E daí tem duas coisas super importantes que vão acontecer. Sempre vai acontecer ruído, né? Então, a Júlia estava comentando antes, né, do tipo, como é que eu coloco essa palavra para a pessoa me entender do melhor jeito? Por quê? Porque o ruído vai acontecer. A comunicação ela é absolutamente imperfeita. As palavras têm sentidos diferentes para cada uma das pessoas. As pessoas têm valores diferentes, elas estão em contextos diferentes. Então, sempre tem aquela coisa que um entendeu de um jeito, o outro entendeu de outro jeito, né? Os mal entendidos acontecem aí. Ou às vezes o ruído, gente, ele é ruído mesmo. Eu não consegui ouvir a pessoa porque estava passando um helicóptero aqui do lado e eu não consegui ouvir. Então, a gente pode, desde o exemplo mais literal até o exemplo mais abstrato, que seria as pessoas terem um entendimento diferente do que significa uma mesma palavra, né? A filosofia é cheia disso, porque os filósofos às vezes vão usando palavras que a gente entende de um jeito no dia a dia e eles usam de um outro jeito, daí você tem que estudar anos e anos o mesmo filósofo para entender o que ele entende por realidade, por exemplo, né? Então, parte da nossa função como emissor é buscar eliminar ruídos. A gente nunca vai eliminar, mas minimizar a quantidade de ruídos que acontecem, trazendo as mensagens de maior relevância, de maior competência dentro dos canais mais competentes. E a gente sempre vai ter um feedback. Então, esse feedback vai ser o que a pessoa entendeu, se ela entendeu, o que ela entendeu. Muitas vezes é até um posicionamento a respeito daquilo que ela entendeu ou não. Tá. Eu lembrei qual que era a outra pergunta do Chico, até que tem a ver com isso, que é o que as pessoas pensam, como é que eu faço para saber o que as pessoas pensam a respeito da minha marca? Tá? Essa era a pergunta que ficou faltando. A gente usa canais de feedback, né? Então, obviamente, isso não é trivial, porque na hora que a gente está falando de públicos, né, eu preciso garantir que eu estou ouvindo as pessoas certas, né, numa amostragem que seja correta, que eu estou fazendo a pergunta de um jeito que tenha qualidade, mas uma das formas que as marcas têm de fazer isso é pesquisa mesmo. Tá? Tem pesquisas que as próprias marcas fazem e tem pesquisas que algumas empresas fazem constantemente de monitoramento de marcas que vão tentar identificar se a marca é conhecida, quais são os atributos que são associados a ela, se são atributos positivos ou não. Então, tem diversas formas de medir isso, tá? Para Gomo, isso vai poder acontecer dentro da própria loja, dentro da própria convivência de vocês, né? E em alguns casos fora, porque não adianta vocês ouvirem só quem está lá dentro, né? Em alguns casos fora. Tem muita gente que usa redes sociais para fazer isso, né, para saber qual que é o sentimento referente a uma marca ou uma comunicação. Às vezes é o que tem, mas é um meio com bastante limitação também. Então a gente sempre precisa estar atento, que às vezes aquela pessoa que está reclamando não necessariamente ela representa a totalidade do seu público, ou nem grande parte, né, do público. Ninguém vai representar todo mundo, mas então é importante estar atento para saber, né, se realmente é um ponto de vista que replica dentro do público. Vou parar aqui para dúvidas. Agora eu não vou tirar porque, de repente, vocês olhando tem dúvidas específicas. Eu ia comentar que, especificamente em relação a isso que você falou, o maior exemplo é o Instituto Chão, né? Que você entra lá nos comentários das postagens dele, sempre tem alguém falando, porque eu não sei o quê, eu fui tratado mal e não sei o que lá, e meu, o lugar está cada vez maior e vendendo mais e ganhando mais dinheiro. Então, Exatamente. não quer dizer que não aconteceu aquilo, mas né, não que aquela pessoa ali não é representativa dentro do público. Exatamente. E os detratores sempre vão existir, né? É muito difícil, ninguém é perfeito, nenhuma empresa é perfeita, né? Então, eles sempre vão existir. A questão é como é que a gente vai lidar com isso. Mais algum comentário?
Não, tem um. é, eu passei por uma experiência recentemente, eu não tenho costume de comprar coisas na internet. E aí não estava achando uma coisa que eu precisava comprar física e tal. Eu falei, ah, tá bom, vai, vou tentar na internet. Aí eu caí nesse universo de infinito, né? De comentários e revisões e tal. E eu tinha uma impressão que se provou enganosa de que os detratores eram maioria, que as pessoas se mobilizavam mais para falar mal de uma marca do que para falar bem. E a minha experiência me mostrou que não é bem assim, né? Essa experiência específica de ir procurar talvez seja uma questão, uma coisa mais nova, né? Não sei, mas de nessa busca, né, de procurar revisões e tal, e os comentários das pessoas sobre aquele produto, tem muita gente falando bem. As pessoas vão além, né? Tipo, fazem Sim. questão de ir lá o negócio assim, elas falam da embalagem, elas falam do né, se o produto chegou bem cuidado, se não chegou bem cuidado, se, enfim, do tratamento, né, rápido ou se demorou para chegar, se a pessoa respondeu rápido ou não, mas eu fiquei muito positivamente surpresa com é, essa descoberta de que, de fato, as pessoas fazem questão de falar bem também. E eu Sim. achei muito bacana, assim, muito mais do que eu imaginava. Sim, e isso é uma coisa interessante, porque tem diversas razões para isso, mas eu queria explorar uma delas, que é quando as pessoas são fãs da marca, elas tendem a aumentar a sua disponibilidade para essa marca, seja para elogiar, né, seja até para aceitar um erro que a marca tenha cometido, né? Não é passar pano, né? Mas é falar, beleza, você errou aqui, mas eu não vou deixar de comprar para o resto da vida, né? Só quero deixar registrado que você errou. Então, isso é importante na hora que a gente pensa nos atributos que a gente quer trazer para a marca, né? Eu quero ter um atributo de proximidade, né? Eu quero que as pessoas se sintam confortáveis para trazer o feedback delas, né? Eu quero ter um atributo de uma marca que tem a melhor das intenções, mesmo sabendo que de vez em quando não vai dar certo alguma coisa, né? Então, eu acho que isso são coisas importantes para vocês irem trabalhando. Esse gráfico ele é muito legal e eu recomendo que vocês tenham ele sempre por perto, porque os problemas de comunicação são muito comuns, né? E às vezes a gente fala assim, quantas vezes a gente conversando, mas eu já falei para essa pessoa que a coisa é assim assado, né? Quantas vezes a gente fala isso? Mas a gente tem que nessa hora ou para essa pessoa ou para esse público, né? Revisa isso aqui. Eu usei a mensagem certa. Mensagem certa significa eu falei a linguagem dessa pessoa, né? Eu falei de um jeito que chama a atenção dela. Eu falei de um jeito que motiva essa pessoa a agir em direção àquilo que eu quero que ela faça, né? Eu usei o canal certo. Eu, 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 eu falei aqui baixinho e ela não ouviu. Eu falei numa hora que ela estava preocupada com outra coisa, né? Então, mantenham isso aqui por perto. Qual que foi o ruído? Qual que foi o feedback? Eu garanti que a pessoa ouviu o que eu falei, né? Muitas vezes na minha vida eu já fiz esse exercício de conversar com a pessoa e na hora que eu percebo que não está rolando, o que você entendeu do que eu falei, né? E daí, a partir disso, não, você entendeu uma parte, mas teve uma parte aqui que a gente precisa esclarecer. Tá? É um recurso super útil quando você está no 1 a 1, mas também na hora que a gente fala das marcas, é um caminho. Estou vendo que aqui tem um chat. Ah, vocês veem minha janelinha do chat aqui? É Quando muito você abre, importante para. não. Mas Tá, assim. exatamente. Muito importante para organizar as pessoas. Exatamente. Gente, eu trabalhei no começo da internet, eu trabalhei num site e eu colocava assim na home do site. Resultado, desse tamanho assim. Daí as pessoas mandavam mensagem falando assim, mas onde está o resultado? Tipo, gente, mas está na frente. Né? O que está acontecendo? Elas não viam, porque aquela área era uma área que nunca tinha informação relevante para elas. Né? Então a gente, poxa, eu tenho que usar. Eita, mudei aqui. Tem que usar o outro canal. Mais algum comentário aqui? Como é que a gente está de tempo? Tá. E
um comentário que, na verdade, sobre o qual a gente já conversou, eu, você e a Letícia, mas que talvez fosse interessante abrir para o Chico, para o René e para a Marília, que inclusive são organizadores da Mexerica também e tal, especificamente sobre o canal e o meio, e que a gente está pensando muito, né, em como ampliar a Mexerica, né, e fazer dessa Mexerica até uma forma de se aproximar de outras pessoas, né, que não fazem parte desse coletivo que trabalha mais diariamente, e pensamos na história do Instagram, e chegamos a bater um papo com você. Você acho que fez umas considerações bem interessantes a esse respeito, né, sobre o meio e, enfim, que apareceu aí sobre essa ideia de fazer lives no Instagram, e sobre, enfim, mudar o meio da Mexerica, o canal da Mexerica, para que essa mensagem, tanto a mensagem do tema da Mexerica quanto da marca da Gomo, extrapole as pessoas né, que costumam alcançar, de forma geral. Perfeito. Esse ponto eu vou abordar um pouquinho mais para frente, quando a gente for falar de formatos. Tá? Porque Boa, tem isso, claro. entre a mensagem e o canal, a gente tem um formato, que é um ponto importante também. Tá bom? Bom, beleza, eu entendi como é que funciona o esquema da comunicação, vou deixar essa colinha, tá dando errado, eu vou visitar a colinha, mas nada vai acontecer sem uma definição muito clara de objetivo. E aqui eu estou falando do objetivo de comunicação, tá? Obviamente ele tem que estar alinhado ao objetivo do que vocês querem como entidade, né? Mas nesse caso a gente está trazendo um nível aqui que é o nível do objetivo da comunicação. Parece uma bobagem, mas a maior parte dos problemas que acontecem dentro de áreas de marketing, agências de comunicação, é a falta da definição clara desse objetivo. Tá? Quantas vezes eu entrei, e a parte da minha carreira sempre foi muito alinhada a atingir esses objetivos, mas se não está definido, como é que eu vou atingir? Né? Então, isso é menos trivial do que parece, principalmente porque na cabeça de cada pessoa está de um jeito. Ou às vezes todo mundo tem a mesma coisa, mas está desalinhado com o objetivo de negócio. Então, aqui é onde começa a questão da mexerica. Qual que é o objetivo de comunicação, seja com a mexerica, seja com o Instagram, seja com o canal do YouTube? É apenas ampliar público, é aumentar a quantidade de interações, é fazer com que as pessoas se interessem pelo modelo, é que elas se tornem cooperadas. Então, eu vou destrinchar isso um pouco mais para frente, mas essa é uma coisa assim, não dá para começar a fazer um plano sem ter esse objetivo claro. Como é que a gente desenha esse objetivo? Obviamente aqui é uma extrema simplificação, tá? Mas eu também não queria ficar nos detalhes técnicos, mas vocês têm que entender quais são as informações relevantes que vocês têm disponíveis, tá? Definir o objetivo depende também de entender qual que é o contexto, quais são meus concorrentes, né? O que é um concorrente da Gomo? Né? O que eles estão fazendo? É o concorrente só do mesmo modelo de negócio ou eu estou concorrendo pela atenção das pessoas? Na hora que a gente fala do mexerica, tem né, o tempo, a atenção, tem uma questão de disponibilidade muito importante, né? Quais são os cenários possíveis? Quais são os caminhos que a gente poderia seguir em termos de como é que eu faço para ganhar com mais eficiência, né? Chegar nesse objetivo com mais eficiência. Fazer escolhas, que sempre dói muito, e escolha nunca é uma escolha fácil, né? Toda escolha pressupõe abrir mão de alguma coisa que a gente acha importante. Se não é importante, não é uma escolha, é simplesmente uma conclusão lógica, tá? Então, fazer escolhas geralmente dói. E definir métricas de sucesso. O que é métrica de sucesso? O que é sucesso? Né? Para saber se eu atingir sucesso ou não. E eu sou muito defensora de um modelo em que a gente, mesmo que tenha métricas imperfeitas, a gente implemente as métricas para acompanhar. É claro que isso depende de, às vezes, ferramentas, às vezes, disponibilidade das pessoas, mas senão a gente não sabe o que dá resultado, não consegue testar. Testar é uma coisa importante também, né? Testa um, testa o outro, faz 3 de cada um, vê o que dá mais resultado, definindo muito bem o que é resultado, tá?
E mais uma vez, isso parece trivial, mas grandes empresas têm problema com isso, tá? Vou parar aqui para dúvidas. Não estava vendo a Letícia, achei que ela tinha saído para comprar milho de pipoca, mas agora eu estou vendo. Sem dúvidas aqui? Eu percebi que a Wanda entrou por agora também. Wanda, se tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e fazer, se não pode escrever no chat também, se você sentir mais à vontade, tá bom? Bem-vinda, Wanda. Tranquilo, obrigada. Bom, definido o objetivo, a gente precisa entender quem são nossos públicos, tá? E o que é público aqui? São todas as pessoas vinculadas à marca. Então, a gente está falando de quem vai ser uma pessoa cooperada, quem vai ser uma pessoa fundadora, a gente está falando das empresas e parceiros que possam fornecer produtos, a gente está falando do entorno, do bairro, da loja, eventualmente a imprensa, eventualmente criadores de conteúdo que tenham a ver com os assuntos que vocês compartilham. Então, ok, a gente pode definir aqui 150 públicos, né? E em algum momento a gente precisa priorizar quais são esses públicos que vão ser mais relevantes para aquele objetivo, né? Para aquela estratégia, e entender desses públicos o que eles querem, por que eles estão ali, quais são os valores que eles têm, né? Como é que eles consomem conteúdo, qual que é a disponibilidade que eles têm, né? Quais são os valores são um ponto muito importante, né? Porque isso vai influenciar o tipo de mensagem que vocês vão passar, e também o que vai motivá-los à ação. Toda vez que a gente está falando de comunicação, a gente está falando de alguma forma motivar as pessoas à ação. Tá? Agora, o que motiva cada um pode ser diferente. E daí a gente vai entender, a gente pode até fazer segmentações para entender, ok, essas pessoas aqui são motivadas pela interação social que eu vou ter dentro dessa comunidade. Outras pessoas vão ser motivadas pelo fato de estar participando de um novo modelo econômico. Então, cada mensagem vai ser relevante ou não para essas pessoas de acordo com o quanto elas estão alinhadas com aqueles valores. Chico. Não, eu só ia dizer que tem uma coisa também, a gente tem, né, uma pesquisa aberta, né, para pesquisa de viabilidade, tem 400 respostas, e aí uma coisa que a gente está tentando fazer uma pesquisa também de consumo, para entender algumas coisas, mas uma coisa que eu fui percebendo ao longo da coisa também é que entender o que o público quer, às vezes a melhor maneira não é perguntar para ele, porque ele mesmo responde uma coisa, mas ele não sabe o que ele quer, tanto assim. Então, né, quais seriam né, como que você descobre o que ele quer? E aí, tipo, por exemplo, as cooperativas que eu visitei, né, todas têm uma questão que é pessoas que são cooperantes, fazem o seu turno, trabalham lá as 3 horas, mas não compram, não consomem. E é um pouquinho, assim, é tipo uns 10%, 5%. Só que é uma coisa que intriga muito eles. E eles imaginam que seja, a pessoa deve gostar de estar aqui, social, mas ela precisa entender que se ela não comprar, a gente também não gira. Então, a ideia da cooperativa é essa, é vender. Então, né, é muito interessante como que você descobre o que teu público quer também, porque né, é muito louco. Excelente pergunta. E eu acho que isso vale para o marketing e para a vida. Você observa as ações. Porque as pessoas podem falar muitas coisas e não não é que é para jogar fora a pesquisa, tá? Eu gosto muito de pesquisa, faço muita pesquisa, mas é importante ouvir, mas é muito importante observar o comportamento. Tá? Então, um jeito interessante é que tem uma estrada ainda para vocês construírem essa marca, construírem a loja, as interações e tudo mais. Mas se tem uma cultura que eu acho que vocês se beneficiam, é a cultura de experimentação. Tá? Então, a partir do momento, eu tenho essa dúvida, como é que eu faço essa pessoa comprar? Bom, então vamos procurar dar um determinado tipo de incentivo para essa pessoa comprar, né? Daí eu tenho as tecnicalidades de você separar grupo controle e tudo mais, mas enfim, tenham na cabeça de vocês sempre a possibilidade, se eu preciso responder uma pergunta,
tem como fazer um teste disso para a gente observar o comportamento. Tá? Faz sentido? Não é tão trivial montar todos esses testes e tudo mais, mas é uma cultura que ela gera muito aprendizado para todo mundo. Alguma outra dúvida sobre públicos? Acho que não é exatamente uma dúvida, mas uma outra coisa que tem aparecido nas nossas conversas, é que a partir do momento que a gente começar as nossas atividades, o sistema que a gente implantar vai ajudar muito a entender os hábitos das pessoas, tanto hábitos de consumo, quanto, né, em termos de quando elas vêm, o que que elas compram, quanto tempo elas passam aqui, né, enfim, a forma como a gente organiza a loja também acho que vai ser, né, modificada, determinada por isso e tal, quanto em termos de trabalho, né? Porque acho que a gente tem esses dois universos rolando ao mesmo tempo, né? Então as pessoas que vêm comprar são as mesmas pessoas que vêm trabalhar e seus comportamentos estão ali dentro do sistema. Então, isso, se elas são pessoas de turno flutuante, quando que elas vêm, quando que elas podem vir, se elas usam o sistema, se elas não usam o sistema, etc, né? Então, essa digitalização da vida talvez colabore um pouco para mapear hábitos de consumo e de trabalho, né? Excelente. E eu acho que tem um ponto interessante aí que é o do uso da tecnologia, né? Para criar qualquer, como é que eu posso dizer, corpo de conhecimento, é importante vocês terem as fontes de dados que vão gerar esses insumos para vocês. Não é trivial, mais uma vez, porque vai depender de implementação tecnológica, atualização, um monte de complexidade, mas claramente as empresas que investiram em ter esse tipo de sistema sabem mais sobre o consumidor, conseguem fazer ações mais eficientes, fazem girar mais, né, engajam mais, então acho que é um bom caminho para vocês captarem esses dados. Sempre lembrando da lei de proteção de dados. Então, não se esqueçam disso. Eu não sou especialista nisso, mas é um assunto super importante para as pessoas saberem também o que está sendo capturado a respeito delas, elas concordarem com isso. Tá bom? Vamos para o próximo. Gente, esse funil de conversão ele é polêmico, tá? Mas eu vou falar sobre ele. Aqui a gente está falando sobre um modelo bastante antigo já, tá? Que fala de 3 momentos que as pessoas passam. Ele é bem focado em consumo mesmo, né? Modelo de consumo, de compra de produtos e tudo mais. Para vocês, eu até fiz um específico que é de funil de cooperação, né? Mas é importante vocês entenderem esses conceitos aqui. Quando as empresas vão comunicar um produto, uma marca, elas passam por 3 momentos. Tá? E por que é um funil? Porque a quantidade de pessoas envolvidas em cada um desses momentos geralmente diminui. Então, primeiro, elas vão comunicar qual que é a minha marca, qual que é meu produto, lancei um modelo novo, lancei um cheiro novo, lancei uma tecnologia nova, o produto em si é novo. Então, elas fazem um esforço de comunicação para conversar com o maior número de pessoas possível. Tá? Então, é importante que mesmo quem não compre, conheça a marca. Isso era muito mais fácil quando a gente tinha 5 canais de televisão, 4 revistas, algumas rádios já era mais pulverizado, né? Obviamente, isso hoje em dia é uma das grandes complexidades da comunicação. Mas o que era importante? Lançava aquele filme no Fantástico de 2 minutos, né, para falar com o maior número de pessoas possível, para comunicar que aquele produto tinha chegado no mercado. Depois, tinha um momento de, ok, já sei que o produto está no mercado, como é que eu faço com que as pessoas prefiram comprar meu produto em relação ao concorrente? Né? Ou seja o concorrente direto, seja o concorrente indireto que resolva o mesmo problema. Então, é aquela hora que eu vou falar de um benefício específico, de uma feature específica, eu me aprofundo naquele diferencial. De consideração, geralmente a gente fala de diferencial. E daí eu tenho um terceiro momento, que é o momento de venda, né, ou de conversão, que é quando eu coloco o ligue já. Quem aqui é da época do ligue já? A gente chama isso de call to action,
tá? Eu até estava comentando na nossa última reunião a importância desse call to action, né? Chamada à ação. Quando eu comecei na publicidade digital, eu tinha um cliente que falava assim, tem que colocar clique aqui. E eu fiquei bravíssima, porque eu falava assim, gente, todo mundo sabe, é uma peça de comunicação, né? A pessoa sabe que se ela quiser comprar, ela tem que clicar. Mas daí, seguindo essa mesma recomendação que eu dei para vocês, eu fiz os experimentos e eu vi que quando tinha esse call to action, né, esse clique aqui, as pessoas efetivamente clicavam mais, tá? Então, é, é, é muito importante que em cada comunicação vocês tenham essa chamada ação. Nesse caso, a chamada ação é uma chamada ação de compra, né, ou de conversão, ou pode ser para se tornar uma pessoa cooperada, seja para se tornar uma pessoa fundadora, uma empresa fornecedora e tudo mais. Então, esse era o funil que a gente estava usando há muitos anos. O que aconteceu com novas tecnologias? Esse funil achatou, virou símbolo de infinito, porque tudo acontece a cada tempo, espiral, cada teórico tem um modelo, mas principalmente porque quantas marcas a gente já comprou, na medida que viu um anúncio, nem conhecia, não sabia quem era, mas gostou, descobriu que resolve um problema que você já tem, não é tão caro, entrega amanhã, e a gente já acaba comprando, tá? Então, isso acontece, vocês não precisam ficar com isso na cabeça do funil certinho e tal, mas é muito difícil você comprar um produto que você não sabe o que é, não sabe por que comprar e tudo mais. Então, esse funil ele é didático nesse sentido, ele traz esse caminho, né? E é muito normal para desespero de todo mundo que investe em comunicação, que você fale com 1 milhão de pessoas, 150 mil consideram comprar, 3 mil compram. Tá? Não usem esses números para fins científicos, tá? Mas é só um exemplo. Existe uma perda de eficiência nessa comunicação. Tá? Então, ela é normal, ela é esperada. Vou parar aqui para dúvidas. Fez sentido? Agora estou pedindo feedback. Vocês entenderam esse conceito? É muito novo para vocês? Muito diferente? Tá bom. Acho que Então, ele é vou... meio intuitivo, assim, e fico pensando nisso da comunicação da Gomo mesmo, né? Essa captação e awareness do tipo, olha, existe uma galera fazendo um projeto assim, tá, 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 tá. Aí a pessoa já, né, fala, ah, quero saber mais. Aí ela talvez entre no MIGS, ela responde a pesquisa, que é exatamente isso, a gente tem 400 respostas na pesquisa, mas quantas pessoas já curtiram um post, ou chegou, ou sabe dessa pesquisa, né? Então, é isso que vai acontecendo mesmo, a gente vê. Exatamente. Perfeito. Tem uma falsa dicotomia entre as marcas, que eu foco em construir mais marca e falar que a minha marca é melhor, mais importante, mais segura, mais sólida, mais a ver com seus propósitos, ou eu foco mais em gerar vendas, tá? Ou seja, conversão. Por que é uma falsa dicotomia? Porque, na verdade, um alimenta o outro. Eu falo assim dessa forma simplista, mas são reuniões muito difíceis que a gente tem que conversar sobre isso, tá? Mas para vocês é importante vocês entenderem assim, não adianta só falar. Vocês começaram a reunião falando, né, do novo texto da Gomo, que é super importante, isso é super construção de marca, né? Na hora que vocês trazem o propósito de vocês, trazem o modelo de trabalho. Então, tenho certeza que exigiu bastante esforço, até porque ficou bem bacana. Mas em algum momento vocês vão ter que falar, torne-se um cooperado, vem aqui, gasta seu dinheiro aqui também, né? Faça parte dessa comunidade. Em alguma hora vocês vão ter que colocar uma chamada à ação. É importante vocês sempre estarem observando como é que uma comunicação está se relacionando com a outra. Tá? Então, eu já trabalhei com empresas que era tudo geração de negócio. Né? Então, é venda, 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 venda. Daí chega uma hora que aquilo estabiliza e fica todo mundo desesperado, porque não consegue vender além daquele número de pessoas que já estão comprando. Por quê? Porque a marca não tem força suficiente para as pessoas falarem, não, eu comprava a marca A, agora eu vou comprar a marca B, eu vou me envolver com a marca B. Tá? Então, é sempre uma coisa importante para vocês buscarem um certo equilíbrio. Na dúvida,
coloquem uma chamada ação em todas as comunicações que vocês fazem, tá? Porque a gente tem, agora a gente tem novos termos, né? Produrejo, tem várias coisas que o mercado cria, que é para dizer isso. A gente pode juntar as duas coisas de um jeito harmônico, tá? Dúvidas aqui? Agora a gente fala de formatos. Deixa eu ver como a gente está de tempo, estamos bem de tempo. Esses formatos, na hora que a gente fala de mensagem em canal, cada vez que eu vou passar uma mensagem num canal, eu preciso decidir por um formato, né? Então, se eu vou passar na TV, não adianta só ter um áudio, né? Embora tenha muita gente que fale que o filme tem que funcionar assim com o áudio tem que funcionar assim com o filme, tem essas discussões, mas o importante aqui qual que é o melhor formato para aquele público dentro daquele canal que vai entregar a minha mensagem, tá? Então, aqui só para explicar para vocês alguns desses formatos, né? A gente tem o formato texto. Como é que chama agora o Twitter? A entidade antigamente conhecida como Twitter. X, X. X, né? Enfim, gente, uma comunicação fundamentalmente em texto. Apenas imagem, pode ser uma imagem estática, pode ser uma imagem em movimento, pode ser um filme, pode ser uma animação, tem diversas formas, um diagrama, né? O áudio, o vídeo, daí eu tô falando de vídeo gravado mesmo, realidade virtual, ainda é pequeno, mas a tendência é ficar maior. E a gente também tem a experiência. O que a gente está fazendo agora é uma experiência, né? Um piquenique é uma experiência. Peraí que eu baguncei tudo aqui. Quando a gente vive as coisas ao vivo, a tendência é a gente ter mais memórias e mais emoções a respeito daquilo. Todos esses podem ser de duração curta, média ou longa. A gente tem a tendência a achar que um vídeo tem que ser longo, um texto tem que ser curto, mas não necessariamente, né? Aí o que vai decidir isso? Aqueles públicos que a gente definiu como importantes, né? Eu estou falando com um adolescente, gente. A pessoa cresceu no Instagram, TikTok. Não adianta fazer uma coisa comprida, né? Ou eu estou falando com profissionais médicos super ocupados. Eles também não vão ler um negócio super comprido, né? Na verdade, a atenção hoje né, nossa principal escassez é a atenção. Então, tudo que a gente puder fazer em formatos curtos vai ajudar, até pelo próprio algoritmo das plataformas, né? Uma pessoa vê até o final alguma coisa que seja curta, é mais fácil do que ela ver até o final uma coisa que seja comprida, né? E o algoritmo vai favorecer conteúdos que sejam vistos até o final. E a gente ainda tem a possibilidade de fazer isso de forma síncrona ou assíncrona, né? Então, a gente agora está vivendo essa experiência de forma síncrona e as pessoas que forem ver essa mexerica mais para frente vão ver de forma assíncrona. E isso tudo são as ferramentas que a gente tem para construir a nossa comunicação, tá? Então, definiu lá o objetivo, definiu quem são os públicos, vamos ver aqui quais são os formatos que a gente precisa desenvolver. Por que eu estou trazendo isso à tona? Porque às vezes a gente vai no automático, né? Eu vou fazer alguma coisa no Instagram, se for feed eu vou fazer um post, se for um vídeo eu vou fazer um Reels, ou vou fazer uma live, mas às vezes vale a pena a gente pensar, será que não vale a pena a gente combinar formatos? Né? Ou usar diferentes formatos? Uma forma super eficiente eu tenho um formato curto para trazer uma ideia inicial, uma proposta de valor inicial. A pessoa se interessou por aquilo, eu vou levar para um formato médio, né? Então, eu posso ter um post que leva para um vídeo, né? Um vídeo, um Reels, um negócio que é um pouco mais extenso, mas não é um documentário. E eu posso levar essa pessoa para um documentário depois. Dificilmente você vai conseguir convencer uma pessoa a ficar 1 hora com você direto no documentário, tá? Então, eu acho que a questão das mexericas também tem a ver com isso, né? Na hora que a gente está falando, olha, elas acontecem de quanto em quanto tempo? É toda semana? Cada 15? semanas agora Cada 2 semanas. A gente está falando de 1 hora e meia. São 3 horas por mês. São as mesmas 3 horas que a gente pediria para as pessoas ficarem lá
né? Obviamente, eliminando a questão do transporte. Olha como essa moeda, ela é uma moeda complexa, né? Na hora que a gente está falando de tempo. Então, será que tem outras formas das pessoas participarem que não sejam via formato longo, né? É, formas assíncronas, de forma que essas eventuais mesmas 3 horas possam ser distribuídas em momentos de 2, 3 minutos ao longo do mês, que mantenham a relação, né, com a Gomo, mas de uma forma que é mais viável para todo mundo. Tá? Então, era isso que eu queria trazer da questão do formato. Vou parar para comentários e dúvidas. E para sua Marisa. Eu vou. Ah, fala, Júlia, que eu já falei antes. Pode falar, Chico, manda ver. A gente tem conversado bastante sobre a questão das mexericas, especificamente em relação ao formato. E aí, uma dessas coisas que você falou agora me acendeu aqui uma luzinha que não, enfim, pela primeira vez. A gente publiciza as mexericas como sendo um evento que acontece a cada 15 dias. E eu acho que, inevitavelmente, as pessoas recebem essa mensagem de forma, olha, se acontece a cada 15 dias, se eu participar de uma, eu crio um vínculo como se me esperassem nas próximas. Sabe, eu fui criando essa impressão, assim, fui entendendo, conversando um pouco com as pessoas, nunca perguntei isso diretamente, mas já tive essa impressão, assim, de alguns feedbacks que me apareceram. Fazer as mexericas, por exemplo, uma vez por mês, talvez faria com que elas se sentissem menos comprometidas com uma coisa. Putz, eu não vou precisar de 3 horas por mês. É 1 hora e meia, por exemplo. Eu acho que vale a pena, delícia de discussão isso, na verdade. Vale a pena a gente voltar no objetivo, né? Qual que é o objetivo da mexerica? Né? Do que eu entendi até agora, é um momento para o grupo se encontrar, né? Para o grupo criar essa coletividade, esse sentido coletivo, e ao mesmo tempo aprender a respeito de coisas que venham a trazer crescimento para a Gomo. Foi isso que eu entendi. Não sei se está certo ou se está errado. Certo? Então, acho que isso é uma coisa importante. Quanto tempo precisa para isso? Talvez mais ou talvez menos. Pode falar, Chico. Não, eu levantei para entrar na fila, pode continuar falando, eu falo depois. Talvez mais ou talvez menos. Talvez os assuntos façam diferença. Talvez tem uma coisa que a gente chama, que a gente fala que é de fricção, né? Eu comentei no começo a respeito do link. As pessoas não saberem qual que vai ser o link, elas têm que esperar o link. Eu sei que isso já foi resolvido, muito bom, mas ela esperar o link traz uma pequena incerteza, que é uma incerteza bobinha, porque o link vai chegar. Mas na cabeça dela, ela não ter o link, já é uma pequena incerteza a respeito da realização. O conteúdo, eu vou aprender, eu não vou aprender, é um conteúdo que eu quero? De repente, perguntar para as pessoas quais são os conteúdos que a gente precisa aprender. Né? Essa mexerica surgiu de uma necessidade de um conteúdo que vocês trouxeram. Né? Mas, eventualmente, tem coisas a que eu participei, por exemplo, eu adorei, que era sobre captação de recursos, foi muito legal. Aprendi super. Né? Sobre o que as pessoas querem aprender? E também perguntar quais são os formatos, porque talvez alguém queira ficar aqui muito mais do que 1 hora e meia. Talvez outra pessoa fale assim, será que alguém pode me mandar o resumo? Né? Será que alguém pode me falar, cara, viu o esqueminha ali? Alguém pode me mandar? Né? Obviamente, todos se beneficiariam de ter uma empresa de edição fazendo capítulos, igual eles fazem nos podcasts, né? É mais difícil, mas recortar um pequeno negócio, né? Um momento de insight que teve numa mexerica para divulgar a próxima. Então, fazer disso um produto, né? É uma conversa difícil porque é um negócio tão pouco comercial, mas ao mesmo tempo a técnica que vai ajudar no sucesso é uma técnica que está validada pela experiência comercial, né? Mas a mexerica é um produto, né? A gente aprende aqui. Eu estou aprendendo hoje com vocês,
né? É uma interação gostosa. Agora, como é que a gente faz ela ser relevante e gostosa para mais pessoas, mais vezes? Fez sentido? Eu sinto que é bem isso mais sobre o assunto também, né, do que é. Eu vejo que tem mexerica que enche mais, que enche menos, e a gente vai criando uma galerinha que às vezes aparece mais, tem algumas pessoas que aparecem mais, pessoas menos. Mas eu queria só voltar numa coisa que você falou do chamar para ação, que é uma coisa que eu sempre ficava em dúvida, e agora está muito, muito bom essa nitidez, que é o objetivo. O que você quer com isso? Eu lembro que lá no começo era responda à pesquisa. Eu preciso que você clique aqui e responda essa pesquisa até o final. Papum. Quantas pessoas responderam? 400. Precisamos de 700. Como aumentamos isso? Porque como a Goma é um projeto, eu ainda não tenho o call to action, né? De chamar para a galera, clica aqui, paga a sua cota parte e vem fazer parte. Vem fazer o seu trabalho. Então a gente ainda, eu sinto que a gente, né, tem essa ideia de construir comunidade, mas a comunidade ela se constrói em torno de um comum, né? Aí já teorizando, tipo, a gente vai construir alguma coisa juntas. E a Gomo é a loja vai ser o que a gente vai construir juntas, sabe? E a gente ainda tá faltando isso. Então, por enquanto, a gente está construindo juntas um sonho. E legal, só que é difícil, né, você chamar as pessoas para construírem um sonho, exatamente. E aí eu vejo, por exemplo, Instagram, né? Eu vejo que o Shepa Ativismo é um Instagram que é sobre conteúdo. Então, eles são muito bons em conteúdos, eles desenvolvem conteúdo. E aí eu fico travado no sentido de, mas a Gomo não é uma geradora de conteúdo, exatamente. A Gomo é uma loja, ela vai ser uma loja. Então, eu também fico assim, meu, qual que é o nosso objetivo? O que a gente quer dessa pessoa, né? Tipo, e aí eu acho, às vezes eu penso, por que a gente quer que ela venha na mexerica, né? São essas respostas. Tipo, eu vejo uma coisa muito abrangente da gente quer começar a ser conhecido, as pessoas saberem desse nosso projeto, que ele existe, que ele vai acontecer, que ele vai vir, mas às vezes me sinto meio sambando nisso tá, é quase como se as pessoas estivessem na minha frente e falassem, tá, o que você quer de mim? O que você quer que eu faça? E aí eu falo, eu ainda não sei, eu ainda... Então, fico muito... É muito nítido para mim essa diferença que tinha quando a gente tinha a coisa da pesquisa, a campanha da pesquisa, responda essa pesquisa, e agora que a gente está mais abrangente, assim. Mas é normal, fases do projeto, mas está sendo muito, muito bom pensar isso junto, assim. Ó, eu vou dividir uma perspectiva que é a Gomo é uma loja, mas ela também é uma comunidade e ela é um propósito. E o propósito, gente, parece que é uma palavrinha, mas quantas empresas que eu conheço que até agora estavam vendendo líquidos gordurosos em embalagens plásticas e que estão procurando alguma coisa para chamar de meu propósito. E vocês já estão partindo do propósito. Isso é extremamente poderoso. Então, não subestimem a força de ter um grande propósito. Em relação à produção de conteúdo, todos somos produtores de conteúdo a partir de agora. Tá? A gente estava falando dos biólogos, né, Renê? Cara, é até cruel para as novas gerações que estão entrando no mercado de trabalho agora. Né? A pessoa precisa, de alguma forma, produzir conteúdo. Quando eu vou procurar um médico, eu vou ver qual que é a expressão dessa pessoa nas redes sociais. Né? Um médico, uma pessoa que não tem nenhuma obrigação, né? Mas às vezes a pessoa está lá e se ela está lá, eu quero ouvir antes de marcar uma consulta. Então, todos somos produtores de conteúdo. Alguns somos bons produtores de conteúdo e alguns somos maus. Eu, particularmente, não sou uma excelente produtora de conteúdo. Né? Eu não produzo muito, eu não gosto de aparecer em vídeo, por exemplo. Abri essa exceção porque eu gosto de vocês, mas todos somos. Né? E quanto melhor as pessoas, organizações, instituições forem na produção desse conteúdo, mais fácil disseminar esse propósito, mais fácil criar essa comunidade. Então, o call to action ele é importante. No momento, o call to action é fazer parte da comunidade. Né? É dividir esse sonho, dividir esse propósito, é construir isso.
tá? E eu volto a dizer, isso é muito poderoso. É muito difícil, um grande desafio que vocês têm, na hora que a gente fala daquele funil, é o awareness, é ganhar escala, né? Porque pelo menos por enquanto, se tudo der certo com o ciclo de investimento de vocês, vocês vão ter investidores, mas por enquanto não tendo, vocês dependem de um crescimento orgânico, né? E que inclusive ele demora mais, mas ao mesmo tempo ele costuma ser muito legítimo, porque ele costuma trazer as pessoas que realmente têm comprometimento com aquela conjunto de valores, né? Então ele é mais lento, mas não percam tempo, porque a loja não está pronta, vocês não vão investir em construir essa comunidade. E o poder de uma comunidade forte, principalmente no caso de uma cooperativa, é imbatível, tá? É um asset. Realmente, um investidor vai olhar para vocês com muito mais interesse em investir se eles olharem e falarem: essa comunidade não só é uma comunidade importante em termos de número de pessoas, mas de pessoas que interagem, de pessoas que têm comprometimento, que dividem esses valores, que estão a fim de investir seu tempo nisso, tá? Então, não desmereçam isso, isso é super importante. Fez sentido? Pode falar, Marília. Eu queria comentar que, para a gente refletir um pouco, e as mexericas, elas começaram com um objetivo que pertence, acho que, àquele tempo, que foi de substituir as nossas reuniões semanais do grupo inteiro, né? E que, por acaso, a gente falou, mas vamos chamar o pessoal do MIGS também. E eu sinto que a gente mudou um pouquinho esse foco, né? Então, acho que a gente precisa... É importante que a gente olhe qual é o objetivo da mexerica. Eu acho que aquilo que você falou, ela tem cumprido exatamente esse lugar, da gente saber mais sobre assuntos que fazem muito sentido para isso que a gente está querendo construir, né? E eu sinto que quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de agroecologia, isso chama essas pessoas. O que deve ser um lugar que levanta uma anteninha para a gente, né? Entender esse nosso lugar. Enfim, acho que a gente precisa realmente, como grupo, olhar para essa pergunta e trabalhar em cima dela. Se você, inclusive, tiver dicas para a gente fazer esse trabalho, serão muito bem-vindos. Podemos marcar. Eu estou vendo aqui, eu vi que o Renê tirou o microfone, eu vi no relógio, vi que estamos com pouco tempo. Mas a gente pode marcar uma outra conversa. Eu posso mediar isso, a gente pode fazer até um brainstorm, porque talvez tenha mexericas, tangerinas, jacas, enfim, tem outras coisas que a gente pode pensar em termos de forma de interação de conteúdo. Eu vou até parar de compartilhar aqui. Eu tinha acho que só um ou dois slides a mais, mas eu acho que era mais importante a gente conversar muito bem sobre esses conteúdos, o resto acho que são detalhes, a gente não precisa entrar neles. Eu só ia falar que eu fico me pensando nisso, né? Vendo tudo isso, falando como cooperante aqui, né? Vem na minha cabeça muitas perguntas, né? Tipo, canal. E aí a gente pensa, pô, qual canal é o ideal? Cada plataforma tem uma estratégia diferente, um algoritmo funciona de um jeito diferente. Estava vendo até isso esses dias, né? Tipo, o TikTok, ele oferece coisas para você, né? Você não escolhe ativamente o que você quer ver. Agora já o YouTube já percebeu isso e está começando, parece que, a utilizar isso, né? Mas antes a lógica dele era outra. Você escolhia, você selecionava e a partir disso ele ia te sugerindo conteúdos, né? Então, qual canal é o que vai fazer mais sentido para a gente? O público, né? Onde está isso? Teve uma mexerica que a gente falou de grupo de consumo, falou de CSA, né? Então, a gente tem quase o mesmo desafio que uma pessoa, que um agricultor do CSA, né? Como encontrar pessoas que estão dispostas a bancar uma comunidade? Então, fico pensando, né? Como a gente alcança essas pessoas, né? Será que é fácil seja pelo crescimento orgânico ou mesmo o patrocinado? Não sei se tem ali, você dizer que dentro dessa faixa etária eu vou encontrar essas pessoas, porque mexe um tanto com a questão ideológica, né? Tipo, o que eu vou ter que bancar parte do meu tempo
para comprar uma ideia, para vender uma ideia, né, de algo que vai ainda se concretizar e que você, acima de tudo, precisa vir para participar para construir isso, né? Então ainda está em construção, né? Então aí vem o outro questão de como converter essa pessoa, né? Então a gente leva isso, a ideia, a pessoa, que legal, nossa, e aonde que é a loja? Aí você fala, pô, não, então a gente tá, a gente ainda está pensando, estamos organizando, e tal. Aí você vê, parece que a pessoa dá uma murchadinha, ai, que legal, tal. Então, enfim. Mas eu acho que pelo tempo, acho que é super legal e válido a sua sugestão de prosseguir com as conversas. Sei que você está muito próxima. Queria te convidar para, de repente, não sei se você quer fazer uma considerações finais, para a gente poder ir depois para o nosso check-out. Queria agradecer a oportunidade, foi muito gostoso ouvir as dúvidas de vocês, eu espero que tenha ajudado. Eu continuo perto de vocês, então a gente continua falando. Acho que esses exercícios eles não são simples, né? Eles vão passar por uma priorização, o mesmo a viabilização disso em termos de produção de conteúdo. Então, continuo por perto. Obrigada pela oportunidade e adorei. E é isso. Então vamos para o nosso check-out. Vou pedir para todo mundo levantar a mãozinha também. O check-out é a nossa etapa final também dos encontros sociocráticos, para a gente dizer como que a gente reage ao encontro de hoje, eventualmente sugestões para a gente poder também continuar crescendo, alcançando mais pessoas, melhorando a mexerica. E, enfim, vou pedir para alguém começar, vou pedir para a Marília começar e depois passa para alguém. Tá bom. Cheguei atrasada, mas estava muito querendo ouvir essa mexerica. Um calzinho do dia, com a criança voltando da casa da avó cheia de doce, ficando. Faz parte. E quero logo o link para poder ver. Fiquei pensando que a gente podia, pelo menos esse trabalho, de depois achar uma falazinha assim legal para fazer um aguçador de apetite, um abridor de apetite, né? Na hora que a gente divulga o link. Pelo menos isso a gente pode fazer, vai, gente? Com a Ana. E saio pensando que a gente precisa ter esse olhar mesmo, né? Da comunicação. E até lembrando das minhas aulas de linguística, pensar nas diversas funções, né? De cada um desses elementos ali, existem linguagens diferentes, atendem funções diferentes, né? E a gente precisa ver qual é a que a gente quer atingir, né? Então, muito trabalho para a gente, mas estou animada com isso. E eu vou passar para a Letícia. Eu também gostei muito de hoje. Eu sinto muito pelas pessoas que não estiveram aqui, porque elas perderam. Mas eu acho que, enfim, eu tive dificuldade de ter dúvidas, porque a gente já passou por essa conversa algumas vezes, né? Então, parecia, sabe, tudo já estava autorrespondido dentro de mim, assim, então acho que sinto não ter participado mais, assim, nesse ponto. E, e acho que tem um ponto de reflexão para a gente hoje, que é muito importante, é, pela ausência de outras pessoas do grupo fundador, que costumam normalmente estar presente nas mexericas, de uma questão de corrobora uma tese, né, uma hipótese que eu já tinha, que essa questão da comunicação não ser entendida como algo importante para o desenvolvimento do projeto, como ser não ser não ser entendido como algo tão técnico e tão intrínseco ao projeto como outras áreas que a gente vem estudando, né? Acho que tem aí um prenúncio de um desafio, né, porque mesmo que tenham círculos responsáveis por cada coisa, todo mundo de uma certa maneira tem que se envolver com tudo quando, né, tem a convergência dessas questões, né? E acho que fica isso aí no canto da cabeça pra gente. E eu passo para o René. Super aprendi, o biólogo que aprendeu sobre comunicação.
Gostei bastante, achei bem legal, porque é isso, matutando como é complexo, né, tudo isso, né, como também, assim como a biologia, a gente tem, né, diversas áreas da ciência e como a comunicação é uma ciência, né, também, não deixa de ser. E fico muito grato pela Ana ter dividido esse conhecimento com a gente, por estar junto com a gente, contribuindo e colaborando, e esperançoso da gente conseguir alcançar essas pessoas, né, que estão afim, tenho certeza que tem pessoas afim aí de construir essa comunidade e fazer esse projeto vingar e decolar. Então é isso. Passo para ele. Me sinto agradecida pela oportunidade. É, eu acho que tem uma coisa também que eu me sinto inspirada pelo que vocês estão fazendo, né? Não é uma coisa simples de conceber. Eu acho que vocês buscaram inspirações interessantes, vocês estão investindo o tempo de vocês em crescer, em fazer essa comunidade ficar mais forte. Tem um propósito muito bacana, vai acontecer, não tenho, vai acontecer, né? E o que eu puder contribuir para que aconteça mais rápido, do jeito mais gostoso para todo mundo, de uma forma que as pessoas se inspirem mais também, porque comunicação tem muito a ver com isso também. O que eu puder ajudar, eu estou aqui. E eu aprendo muito com vocês também, então obrigada. Aí passa para mim ou para a Júlia. Pode ir, Chico. Muito obrigado. Nossa, eu saio muito inspirado, com a cabeça fervilhando de coisa, assim. Essa mexerica foi bem uma reunião do Relações Expandidas, assim, mas, assim, para mim é o cerne da proposta do que é esse círculo também, de pensar todas essas questões. Eu faço parte também da Cooperativa Paulista de Teatro, que é uma instituição que tem 40 anos, e, assim, comunicação é o pilar do grande problema. E dá para ver, sabe? É muito doido. E eu achei muito bom, porque a gente fala muito de marketing, publicidade, coisas, mas pensar realmente essa questão da comunicação e das relações públicas, sabe? Como as relações se dão. Pensando como uma entidade, quase uma instituição, quando ela ficar cada vez maior instituída mesmo, sabe? Então, eu saio muito, muito instigado, com muita vontade de fazer mais, assim, e repensando a Assembleia, Mexerica, tudo, assim, tudo. Muito, muito bom, muito bom. Sai muito inspirado. Passo para a Júlia. Eu muitíssimo agradecida. Eu percebi que, mesmo antes da mexerica, eu já tinha aprendido coisas com você, Ana, quando você falou da fricção. Eu falei, nossa, a Ana já me contou sobre isso, em outro momento, em outro lugar. Então, tô me sentindo muito amparada por você, assim, sabe? E de um conforto imenso saber que você está nos acompanhando nessa parte da jornada, assim, realmente, né, sacando, acompanhando aí o comentário né, das pessoas, que a gente tem um desafio enorme com comunicação. Te ter pertinho, assim, é de um conforto incrível, assim, saio muitíssimo agradecida, com um monte de coisas na cabeça também. Até rolou uma sincronicidade entre eu e a Marília. Eu tinha acabado de escrever o objetivo das meshes, qual é? Está sendo cumprido? E ela falou praticamente ao mesmo tempo sobre isso, então acho que realmente mexeu conosco, assim, sabe? De uma forma muito profunda. Além de ter aprendido um monte, eu acho que trouxe questões sobre as quais a gente precisa pensar e tal, e, enfim, como o Chico também saiu muito cheia das coisas na cabeça, muito estimulada e muito agradecida. Eu passaria para a Wanda. Wanda, se você quiser falar, se fala. Se você quiser escrever, você escreve. Fica super à vontade para dar seu oi, seu tchau. Oi, meninas, meninos. Enfim, eu peguei assim um pouco o bonde andando, né? Eu estou um pouco ausente, eu estou com muitas tarefas e não estou dando conta direito, então eu estou deixando algumas coisas
também não pirar muito. Mas essa problemática de envolver as pessoas é bem duro, porque eu faço parte do movimento de hortas urbanas e a gente nas hortas tem o problema dos voluntários, né? E tem muita gente que vai lá para tirar as fotinhas para o Insta, para essas coisas, fala, olha só, mas depois some. Então, é essa coisa do recorrente, né? Da gente precisar do engajamento dessas pessoas e ser difícil de trazer essa galera. Eu acho que no caso da loja, um dos meninos comentou aí sobre a questão que comenta, onde é a loja? E a pessoa, não, estamos montando. Eu acho que tem gente que tem muita dificuldade em ver isso, né? Assim, de ficar de imaginar isso no concreto. Acho que quando a coisa acontecer, talvez apareçam, as pessoas comecem a ver o modelo e a entender melhor como funciona isso, e talvez algumas pessoas a mais aí cheguem, né, e comecem realmente a cooperar com a ideia, com o trabalho, com todas essas coisas, né? Mas eu fico feliz que vocês estão engajados, estão firmes aí nesse trampo todo e fazendo a coisa e caminhando, mesmo que devagar. Como a Ana colocou, é devagar, mas talvez seja bem concreto, né? Seja bem firme, e isso é bem legal. Então, eu fico muito feliz com isso. Obrigada, e vou tentar participar mais. É isso, gente. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Beijos Obrigada. mil. Hoje. Boa noite. Até mais. Seguimos. Até mais. Valeu, Tchau, pessoal. obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.